versículo 9 e o versículo 10. E devido ao fato de que presenciei aqui no caminho, estive encaminhando para cá, percebi algo que chamou muita atenção e eu gostaria de compartilhar aos irmãos. 1 Coríntios 6, verso 9 e 10 diz assim: Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixe enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Por quê? Quando ele está perguntando, por que o pastor está lendo esse texto? Porque eu estava até comentando com a minha esposa, a irmã Sai, estávamos vindo, dirigindo, e creio que o Senhor nos deu a oportunidade, quem sabe nos chamou a atenção de alguma maneira, direcionou nossos olhos, e eu pude repararmos como nós estamos, infelizmente, tendo a vida daqueles que nos são conhecidos, daqueles que nos são próximos, daqueles porventura que fazem parte do nosso convívio, ou outro aqueles que pelo menos conhecemos de vista, mas é fato, irmãos, e é notório que quão impressionante é o número de homossexuais que tem na nossa cidade. Vindo pelo caminho, dirigindo, tendo que prestar atenção em muitas coisas, não propriamente dito nisso, mas como me chamou a atenção, como eu reparei, eu acho que eu contei pelo menos ali uns 5, 6 jovens com características muito claras de homossexuais. E aquilo me chamou a atenção e me trouxe uma certa preocupação, porque as coisas estão acontecendo, situações estão se apresentando, as coisas estão se avolumando, e às vezes nós tomamos, e às vezes por alguns momentos podemos correr o risco de nos acostumarmos com isso, de olharmos para essas coisas e achar que isso já é natural. Essas coisas muitas vezes tendem a não nos chocar com o passar do tempo, mas que o sangue do Senhor Jesus e o temor e a presença do Espírito Santo em cada um de nós continue ministrando as nossas vidas a santidade, o temor e a compaixão por essas vidas. Que o Senhor nos eleve de uma maneira diferente, de maneiras próprias, pessoais e particulares, que o Senhor a cada um pode revelar, de maneira que nós possamos batalhar contra essas coisas. Vidas de jovens, adolescentes, estão se enveredando por esse lado. E a sociedade diz que isso é normal, que isso é natural, que isso é comum. Mas a palavra de Deus diz com toda a clareza e de uma maneira muito direta, dizendo que essas pessoas perderão a salvação de sua alma, porque muitas vezes não ouviu alguém dizer que isso é errado, que isso não agrada a Deus, que isso não é vontade do Senhor. Então, irmãos, que nós possamos nos posicionar como estudantes na escola, como trabalhadores, quem sabe ali no nosso local de trabalho, como vizinhos, como conhecidos, famílias que estão passando por essa dificuldade, que sejamos uma voz profética, uma voz que, ao mesmo tempo que batalha e peleja, prega contra essas coisas, mas também demonstra compaixão, paciência, amor, companheirismo, porque esse mundo, irmãos, jaz no maligno e as pessoas estão sendo enganadas. As pessoas, jovens, adolescentes, crianças estão sendo enganados e as famílias têm sido forçadas pela mídia, forçadas pelas leis, forçadas pela sociedade a dizer aos filhos que isso é normal, que ele tem o direito de escolher isso, mas que nós sejamos uma voz profética no meio de uma geração corrompida, mas que o Senhor Deus possa nos usar como instrumentos que protestem, que orem, que realmente tenham a palavra de Deus para essas vidas e que o Senhor tenha a oportunidade de fazer a obra nessas pessoas pelo Espírito Santo, porque um dia nos usou para falar, nos usou para muitas vezes, mesmo que um tom um pouquinho mais severo, mas cheio de compaixão, mostrar a essas pessoas que o caminho é Cristo, o caminho é aquele que o Senhor preparou para cada um deles e não essa vida de perversidade e de pecado. Então, irmãos, que nós possamos continuar apresentando essas vidas ao Senhor, apresentando aqueles que nós conhecemos, mas muitas famílias que estão se acabando porque essa situação surpreendeu o seio da família. Nós estamos aqui orando, estamos aqui fazendo cultos, temos
família, mas essas coisas precisa continuar nos incomodando. Precisa continuar nos incomodando. Não podemos olhar para reportagens da televisão que fala contra o pastor Marco Feliciano, que fala contra o Silas Malafaia, e com o passar do tempo e tantas coisas que a gente ouve, achar que isso passa a ser normal. Isso não é normal, irmãos. Isso não é normal. O Senhor continua repudiando essas coisas, e ai das nossas vidas se nos acomodarmos com essa situação. Que cada um de nós sejamos instrumentos de Deus para realmente levar uma palavra de liberdade a essas vidas, e que eles possam realmente serem sarados espiritualmente de toda essa prática que desagrada ao Senhor. Amém? Que Deus continue falando ao coração dos irmãos nesse sentido, e que o Senhor continue nos usando desta forma para podermos levar a palavra do Senhor e a palavra que lhe dá. Convido você agora a abrir Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 7, do versículo 41 ao versículo 43. Lucas, capítulo 7, versículo 41 até o versículo 43. Todos acharam? Amém? Diz assim: 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar. Por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoado a dívida maior. Amém? Irmãos, essa parábola que foi citada nesses 2 versículos, 41 e 42, fala sobre a parábola dos 2 devedores. Mas essa parábola não está deslocada do contexto. Essa parábola ela se fez necessária, pela vida de Jesus, ao ele estar presenciando um contexto, uma situação importante, que fala sobre o encontro que Jesus teve, o convite que Jesus teve de um fariseu chamado Simão para ir jantar na sua casa. Jesus recebeu esse convite inusitado de um fariseu, e é inusitado justamente por ser um fariseu. Todos os fariseus, eles estavam se sentindo naquela época incomodados com a presença de Jesus. Jesus não era uma pessoa muito querida dos fariseus. Era uma pessoa que tudo que ele pregava ia de encontro àquilo que os fariseus praticavam, àquilo que os fariseus pensavam e viviam. Por isso os fariseus não tinham muita simpatia por Jesus, tendo em vista que lá em Lucas, no capítulo 5, versos 22 e 23, você vai perceber que naquele ponto em especial, os fariseus começaram a perseguir Jesus. Fizeram como que se fosse uma questão de honra, tentar pegar Jesus no contrapé, tentar pegar Jesus, quem sabe, desprevenido, numa contradição. E a partir deste momento, do capítulo 5, versículo 22 e 23, onde Jesus declarou que ele tinha poder para perdoar pecados, e aqueles homens, ao olhar aquela declaração, disseram: como este homem tem coragem de dizer que ele é capaz de perdoar pecados? Quem é esse? Quem ele pensa que é? Será que ele acha que é Deus para perdoar pecados? Mas fato que quando Jesus olhou para aqueles homens, Jesus explicou claramente: vocês acham que é muito difícil perdoar pecados? Ou vocês acham que é mais difícil fazer esse paralítico andar? Jesus estava mostrando para aqueles homens que o mais difícil e que aquilo que exigia maior autoridade, e a autoridade que só estava sobre ele e Deus, que eram da mesma essência divina, ele estava mostrando que perdoar pecados era algo que só ele, Deus, podia fazer. Só ele e a presença do Pai poderiam ministrar o perdão. Mas os fariseus, como disse, achavam que fazer milagre era uma coisa muito importante. Ter o poder de ministrar milagre nas pessoas, curar vidas, era algo de um profeta muito poderoso.
E Jesus disse para ele: você acha que fazer milagre é algo digno de maior autoridade do que perdoar pecados? Mas se você assim pensa, para que você acredite que eu posso perdoar pecados, eu digo para esse paralítico: levanta, toma sua cama e anda. E aquele paralítico levantou e começou a andar, e ele disse: olha, se para você o maior sinal de autoridade é milagre, eu fiz esse paralítico andar para te mostrar que eu tenho poder para fazer paralítico andar, mas eu tenho poder para perdoar pecados e fazer com que aqueles que estão indo para o inferno possam ter uma esperança de vida eterna, porque eu vim do Pai trazer uma mensagem de vida, e de vida em abundância para toda a eternidade. Jesus, então, a partir desse momento, começou a ser perseguido pelos fariseus. Os fariseus queriam pegar Jesus de qualquer maneira, em contradição, para tentar mostrar para a sociedade, mostrar para os judeus, que esse homem que se dizia filho de Deus, que se dizia Messias, não passava de um charlatão, não passava de mais um, como quem sabe João Batista, que a qualquer momento acabaria morto e o seu nome seria esquecido na história. Mas Jesus, ao estar nessa situação, passou então a se tomar alguns cuidados para não ser pego, porque tudo tinha o seu tempo. O momento da sua morte estava preparado, mas ainda não era chegada a hora em que Jesus fosse então aprisionado e condenado. Jesus então continuou a fazer o seu ministério, e quando chegou nesse episódio em especial, Jesus foi convidado por um fariseu chamado Simão para ir à sua casa. Jesus, vem à minha casa, vamos jantar comigo. Mas como pode um fariseu que fazia parte de um grupo que estava pronto a pegar Jesus no contrapé, convidá-lo para ir jantar na sua casa? Alguma coisa estava errada. Jesus aceitou o convite e foi então na casa de Simão. Chegando lá, sentou-se próximo à mesa, mas sentou-se ao chão, à beira da mesa, e ali com os pés colocados para trás, como de costume, ele começou então a participar daquela refeição. O texto nos fala, a partir do versículo 36 e o 37, ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, quando de repente certa mulher, sem ser convidada, chegou na presença daqueles homens só por causa de Jesus. Ela foi na casa daquele fariseu, e a Bíblia nos diz que essa mulher era uma mulher pecadora. Era uma mulher que, segundo a palavra, significava que ela era uma prostituta, uma meretriz. E essa mulher veio então à casa de um fariseu, um homem santo, entre aspas. Ela ousou entrar na casa daquele homem sem convite algum, e quando chegou próximo de Jesus, ela começou então a prestar a Jesus toda a sua homenagem, toda a sua consideração. E ela começou então a chorar compulsivamente, e as suas lágrimas que se derramavam sobre o seu rosto banhavam os pés de Jesus, e assim ela o lavou com as suas lágrimas e secou os seus pés com o seu cabelo. E depois de fazer isso, como se não bastasse, depois de secar os pés de Jesus, ela também estava com ela um frasco, um vaso de alabastro, com um nardo precioso, de um preço considerável. E ela foi então, pegou esse nardo de muito preço, começou a derramar nos pés de Jesus e a perfumar os pés de Jesus, demonstrando a ele toda a honra que ele merecia. E aquela cena aconteceu, e chama a atenção dos irmãos, que nós não podemos confundir esse episódio com outros episódios que são parecidos. Por exemplo, João 12 vai falar sobre também uma situação dessa em que Maria, irmã de Lázaro, fez também algo parecido. Mas apesar da semelhança, não é o mesmo episódio. São pessoas diferentes e episódios diferentes. Há também um texto que fala uma situação lá de Mateus 26 e também de Marcos capítulo 14, vai falar sobre uma situação parecida na casa de um leproso, mas também era uma outra situação, era um outro contexto, uma outra realidade. Não era o mesmo episódio, eram 3 episódios diferentes, distintos, tal qual era desta mulher, que não era Maria e que também não era a casa do leproso, era a casa do fariseu. Mas o nome dessa mulher não é dito, mas diz que era uma mulher pecadora. E quando essa mulher chegou, chamou a atenção do fariseu.
E importante sabermos, irmãos, que aquele fariseu, quando ele fez esse convite e Jesus chegou ali naquela casa, ele convidou Jesus para jantar em sua casa, mas ele não tinha interesse algum nos ensinamentos de Jesus. Ele tinha acabado de presenciar o ensinamento de Jesus e fez o convite para ir à sua casa. Mas quando Jesus chegou à sua casa, fica muito claro no contexto aqui das palavras que ele não estava interessado nos ensinamentos de Jesus. Ele chamou Jesus, convidou para que ele entrasse na sua casa, mas ele não manifestou em nenhum momento o interesse de aprender de Jesus. E é uma lição, irmãos, muito importante para as nossas vidas, porque fariseu era um homem conhecedor da palavra. Fariseu era um homem que vivia nas sinagogas, era um homem que vivia, tinha uma vida religiosa ativa, era um homem que ouviu os ensinamentos de Jesus, convidou-o para ir na sua casa, o teve na sua presença, sobre a sua mesa, mas não tinha interesse de aprender de Jesus. E quantas vezes, irmãos, quem sabe a gente pode se descuidar e permitir que uma situação como essa seja a realidade da nossa vida. Nós aceitamos Jesus, dizemos que a nossa casa serve ao Senhor, que a minha casa foi consagrada ao Senhor, mas muitas vezes na nossa casa, na presença de Deus, nós não temos interesse de aprender de Jesus. Nós não temos o interesse de abrir a palavra de Deus e de começar a lê-la, pedir em oração a misericórdia do Senhor para que Ele nos dê entendimento. Quantas vezes nós somos muitas vezes simpatizantes evangélicos, somos simpatizantes espirituais, mas na realidade, no contexto, na maior parte do nosso contexto de vida, do nosso tempo, do dia a dia, nós não damos atenção para Jesus. Aquele homem fariseu, ele não honrou Jesus. Ele quis que Jesus entrasse, sentasse à mesa e ali ficasse. E quantas vezes nós fazemos isso para Jesus? Aceitamos a Jesus, dizemos que Ele está aqui dentro do nosso coração, mas em muitos momentos, na maioria dos momentos da nossa vida, a gente para pensar um pouquinho, a gente vai refletir e vai ver que a gente está fazendo a mesma coisa. A gente chama Jesus para entrar na casa, para vir jantar, mas aí a gente pega, coloca Jesus de lado, deixa Ele sentadinho ali e vai fazer outra coisa. Às vezes, a gente pode estar agindo assim, quem sabe, quando o futebolzinho está chamando, e aí a gente fala assim: amor, espera aí, que agora eu tenho que assistir o futebol. E olha que eu estou falando para vocês, uma pessoa que assiste o jogo de futebol. Então eu não estou condenando quem assiste. Eu estou falando é que quando nós convidamos Jesus para morar na nossa casa, para cear conosco, porque diz que a intenção dele é entrar e cear conosco, fazer uma festa, participar do banquete, irmão, Jesus tem que ser a prioridade da nossa vida. Nós temos que estar pronto e disposto a todo tempo a comer do melhor que Jesus tem para nos oferecer. Aquilo que Jesus tem para trazer de crescimento para a nossa vida. A nossa alma tem que ansiar pelo alimento que vem de Deus, pela presença preciosa de Jesus Cristo. Porque, irmãos, se a todo momento em que a gente chegar na presença de Deus, e Senhor está comigo na minha casa, Deus diz: Senhor, espera aí, que eu preciso agora assistir uma novela. Senhor, espera um pouquinho aí, daqui a pouco eu volto. Eu vou até parar de orar um pouquinho aqui, vou assistir agora aquele programinha, mas daqui a pouco eu volto, vou orar com o Senhor. Mas quando eu estou ali, quem sabe com a oportunidade de servir ao Senhor, de orar a Deus, de fazer algo na presença do Senhor, Senhor, espera um pouquinho, porque eu preciso agora correr atrás de alguma coisa. Eu preciso ir na cidade agora, eu preciso fazer aquilo, eu preciso daquilo outro. E Jesus continua paradinho, sentadinho, na beira da mesa, mas não tem ninguém para cear com ele. Irmãos, que nós não nos inspiremos desse fariseu, que convidou Jesus para entrar na sua casa, mas não tinha nenhum interesse de aprender de Jesus, mas que em todo o tempo o Senhor seja o único ensino que nos traz alegria, que seja a única verdade que nos traz a paz, e que seja a única realidade que nos traz gozo na alma de aprender desse Jesus e ter o prazer de estar na sua presença. Sabe por quê, irmãos? Jesus já está na sua casa. Agora, aprenda dele, viva com ele,
se edifique nele, estreite a sua comunhão com ele, não deixe ele apenas parado ali, quem sabe participando de uma refeição com você se lembrar dele quando você vai orar para agradecer pelo alimento que tem na sua mesa, não, mas se lembre que Jesus está ali, na sua casa, em todo o tempo, disposto a ter comunhão com você, e você tem essa oportunidade, porque Deus é maravilhoso. O fariseu não honrou os costumes mais básicos dos judeus. Jesus declarou para aquele homem, dizendo para esse: olha, está vendo essa mulher? Você consegue ver essa mulher aqui, que fez tudo isso para mim? Eu entrei na sua casa, versículo 44, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas, e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que eu entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Irmãos, Jesus precisa ser honrado. Aquele fariseu era tão religioso, tão conhecedor da palavra, que se esqueceu de honrar Jesus nas coisas mais básicas. Chegar na casa de um judeu e receber uma bacia de água para lavar os seus pés era algo mais trivial do mundo, era algo mais básico do mundo, porque todo judeu, ao caminhar pelas ruas empoeiradas, ao chegar na casa de um visitante, estava com os pés sujos. Ele precisava lavar os seus pés. Então toda a casa de um judeu tinha por costume oferecer, a primeira coisa que oferecia era uma bacia de água para lavar os seus pés na caminhada. Mas nem isso aquele fariseu ousou fazer a Jesus, nem aquilo que era mais básico. Irmãos, às vezes nos apegamos e nos condicionamos a procurar inovações para honrar o nosso Deus, a pegar situações inusitadas. Só queremos o diferente, só queremos o novo, só queremos aquilo que é novidade para oferecer a Jesus. Ei, pare e pense um pouquinho. Se Jesus não precisa ser honrado em todas as coisas, pare e pense um pouquinho. Se Jesus não precisa ser reconhecido nas coisas mais simples da vida, no abrir e fechar dos olhos, quem sabe no puxar do ar, do oxigênio pelo pulmão, e você olhar que você pode respirar mais uma vez, nas coisas mais triviais dessa vida, naquela roupa simples, quem sabe que já tem uns bons anos que você está com ela, e não sobrou a oportunidade de comprar uma roupinha nova, mas você olhar: Senhor, mas eu te louvo, porque essa roupinha ainda continua me aquecendo a cada dia. Senhor, eu te louvo, porque a cada dia o Senhor continua me sustentando com saúde. O Senhor a cada dia continua me sustentando com o teu braço forte. Irmãos, é nas pequenas coisas, nas coisas mais simples, Jesus se mostra que é Deus. Jesus é grande em todas as coisas. A sua glória está em todos os lugares, em todos os momentos, e não só nos momentos inusitados. Deus é o Deus também das coisas simples. Nós não podemos descuidar, irmãos, das pequenas coisas. As pequenas coisas são muito importantes. Quando olhamos nesse contexto, nós vemos que aquela mulher, continuando, chegou na presença de Jesus, se colocou atrás de Jesus, chorou aos seus pés, e com suas lágrimas o banhou, com seus cabelos o secou, depois o perfumou com um azeite muito caro. E detalhe, Jesus cobrou daquele fariseu que ele não deu azeite para que Jesus ungisse a sua cabeça, que também era um costume básico do judeu. Só que o azeite que era comum aqueles homens, todo judeu ofereceu ao visitante, era o azeite de oliva, aquele normal, baratinho, aquele que não custava muito. Mas Jesus olhou e disse para aquele fariseu: você está vendo essa mulher? Ela não ofereceu aquilo que era baratinho, aquilo que era de costume. Ela ofereceu aquilo que ela tinha de mais precioso, para me honrar e para dizer que a minha presença é muito especial para ela. Irmãos, Jesus, a presença dele tem que ser especial para nós, em todo o tempo. Sabe naqueles momentos que você está na igreja e que você é renovado com o Espírito Santo, que você chora, você se derrama na presença do Senhor? É um momento lindo, é um momento maravilhoso, e que você sente a presença de Deus, que você fala em línguas, em uma comunhão com os irmãos, e assim você sente a presença do Senhor. Mas sabe, irmãos, quando você está lá na sua casa, no seu quarto, quem sabe angustiado, e você se põe de joelhos,
Ou quem sabe você senta na sua cama e diz: Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, eu quero sentir a Tua presença. Estou me sentindo sozinho. Está difícil, está pesado. Parece impossível para mim, Senhor, o que eu estou vivendo. Mas de repente parece que o seu quarto se transforma, o ambiente muda. E parece que o seu coração começa a bater mais forte. As lágrimas vêm como de naturalidade no seu rosto. E assim você começa então a sentir a presença, o calor do Espírito Santo. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus é a presença especial de todas as horas. Não é o lugar que faz a excelência do momento, mas é a presença de Jesus, do Espírito Santo, que faz qualquer lugar, que seja o mais simples que for, se Jesus ali está, é um ambiente especial da presença do Todo-Poderoso. Aleluia! Bom, irmãos, que coisas maravilhosas. Quantos testemunhos temos de pessoas que foram, quem sabe, orar em lugares ermos, lugares simples, distantes de tudo, sem nada, mas orando ao Senhor de todo o coração. A presença, a glória de Deus inundou seus corações. E ali então o Senhor se revelou a essas pessoas. No trabalho, a gente às vezes vai a alguns quartinhos ali no trabalho, alguns depósitos de ferramenta. A gente vai nos lugares mais estranhos, aquele lugar que tem disponível, que você tem tranquilidade para orar. Pelo menos assim lá na fábrica acontece. Acho que o nosso irmão Fernando também é assim, que trabalha em fábrica, sabe disso. A gente vai lá e procura aqueles quartinhos ali mais, desertos, mais escuros. Você vai lá e aproveita sua hora de janta, de almoço, você dobra o seu joelho e começa a orar ao Senhor, e você olha: meu Deus, parece que o lugar aqui foi consagrado ao Senhor, e a presença de Deus toma o lugar, e a presença de Deus toma a nossa vida, e parece que a presença do Senhor se torna muito clara, palpável, e aí a solução do problema se apresenta, e aí parece que a consolação da angústia aparece, a tristeza vai embora e a alegria toma conta do coração. Sabe por quê, irmãos? Porque o mais especial, a presença realmente excelente é Jesus. Não importa o lugar que você esteja, Jesus é a pessoa mais importante, mais especial. Por isso temos que honrá-lo em todo momento. Honre ao Senhor em todo momento. Onde quer que você esteja, dê glória ao Senhor, honre a Ele, declare que você é filho dEle, que você é discípulo dEle, que você é seguidor dEle, porque Jesus é o mais especial. Jesus é o especial. Assim aquela mulher fez, e ao ver isso, o fariseu que havia convidado, verso 39, disse a si mesmo, na sua mente: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora, uma prostituta. Aquele fariseu, ao ver aquela cena, que demonstra todas essas coisas que nós acabamos aqui de compartilharmos, aquele fariseu pensou consigo, não falou para ninguém, mas só na sua mente disse: que homem é esse? Se esse homem fosse realmente profeta, se esse homem realmente fosse mensageiro de Deus, tivesse inspiração de Deus, com certeza Deus o avisaria e ele saberia que essa mulher era uma pecadora, uma mulher impura, e ele não deixaria que ela tocasse em seus pés, porque ela é uma mulher suja. Olha só aquilo que o fariseu estava falando. Estava dizendo que aquela mulher era uma pecadora, e por isso Jesus, para ele, não era nem simplesmente um profeta, nem um mensageiro de Deus. Aquele homem via Jesus. Só que Jesus realmente ele não era só profeta. Jesus era filho de Deus. Jesus era da mesma essência divina do Pai. Jesus também era Deus. Jesus não somente sabia quem aquela mulher era, mas Jesus também sabia o que aquele homem estava pensando na sua mente. Jesus era onisciente, Jesus era Deus, Jesus sabia todas as coisas, da mesma maneira que Ele sabe o seu problema agora, da mesma maneira que Ele sabe o que está passando na sua mente nesse exato momento, aquilo que está no seu coração agora. Jesus sabe, porque Ele é Filho de Deus, aleluia, Salvador das nossas vidas. Por isso não se desespere, porque Jesus sabe o que está no seu coração. Jesus sabe o que está acontecendo na sua vida,
Eu não sei. Às vezes você pode estar falando, poxa vida, mas não tem um irmão na igreja que eu possa compartilhar o meu problema. Nem o pastor sabe o que eu estou passando. Ninguém sabe o que eu estou vivendo. Estou passando por tudo sozinho. Eu digo para você, não é sozinho. Jesus sabe o que está acontecendo na sua vida. Jesus sabe o que está no seu coração. Jesus sabe o que está na sua mente, o que te perturba. Jesus também sabe o que te alegra. Jesus sabe aquilo que te causa dúvida, aquilo que te causa frieza e distanciamento dele. Deus também sabe. Deus sabe. Sabe por quê? Porque Jesus é Filho de Deus. Salmo 139, o versículo 14 ao versículo 16. O salmista fala claramente, mostrando a onisciência de Deus, mostrando, dizendo, olha, quando eu ainda não tinha forma, o Senhor já me conhecia, o Senhor já me via, o Senhor já me contemplava. Sabe por quê? Porque Deus era onisciente, e Jesus, como Filho de Deus, também era. Ei, Jesus não é apenas um profeta. Jesus não é apenas um mensageiro. Jesus não é apenas, quem sabe, um curandeiro que viveu no passado. Não. Jesus é a própria salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus é a própria consolação que eu e você precisamos em alguns momentos da vida. Jesus é a própria solução de problemas que muitas vezes nós precisamos. Jesus é a própria alegria em que alguns momentos de tristeza passamos. Mas não se desespere, porque Jesus Cristo ainda continua tendo o mesmo poder. O teu Espírito Santo continua ainda como penhocho nas nossas vidas. Quão certo é que Jesus vai voltar? Jesus já está presente em nosso meio. Aleluia. Ele, o fariseu, não acreditava que ele era um mero profeta. Nós também não acreditamos que Jesus é um mero profeta. Nós acreditamos que ele é muito mais do que isso. Que ele é o Filho de Deus, Salvador da humanidade, o Cordeiro Santo que tirou o meu pecado, que tirou o seu pecado. É o mesmo Deus que continua nos consolando, nos fortalecendo pela sua palavra e continua habitando em nós por meio do teu Espírito Santo. Esse é o Jesus. Jesus repreendeu. Jesus então olhou para aquele homem e disse para ele lá no versículo 40. Então ele disse: Jesus, Simão, tenho que lhe dizer algo. Naquele momento que Jesus percebeu o que aquele fariseu estava dizendo na sua mente, Jesus abriu a sua boca e disse: olha, fariseu Simão, eu tenho algo para te dizer. O fariseu disse para ele: olha, pode dizer, Senhor. Ele disse mais: pode dizer, mestre. Olha só, aquilo que ele falava com os lábios não condizia com aquilo que estava dentro dele. Aquilo que ele proferia com a sua boca não condizia com aquilo que estava no seu interior. Irmãos, que não caiamos nesse engano de achar que nós podemos nos comportar de uma maneira por fora e nos comportar de uma maneira diferente por dentro. Ei, Deus é Deus que enxerga todas as coisas. Nós olhamos a palavra de Deus lá em Ezequiel, diz que o Deus Todo-Poderoso é aquele que esquadrinha os corações. Você sabe que esquadrinhar os corações é cortar o coração em quadradinho bem pequeno e mostrar e dizer assim: olha, esse quadradinho é diferente desse, esse é diferente daquele, esse quadrado é diferente daquele. Só Jesus pode fazer isso. Só Jesus pode pegar o nosso coração e pegar cada cantinho do nosso coração e dizer o que está dentro dele. É só nosso Deus, só Jesus Cristo pode fazer isso. Ele esquadrinha os corações, mas ele também esclarece as intenções de cada ser. Deus não somente ele olha o que está no coração, mas também sabe qual é a intenção da nossa mente, aquilo que estamos pensando, aquilo que estamos alimentando. Jesus sabe. Sabe por quê? Porque Ele é onisciente, porque Ele é o próprio Deus, porque Ele é divino, não é só um profeta. Jesus disse para ele: ó, eu tenho algo para te dizer. E ele disse: mestre, pode dizer, diga o que você quer falar. E então Jesus começou a mostrar para ele através da parábola. Jesus olhou para aquele Simão e disse: Simão, existia um certo credor, um homem que emprestava dinheiro para as pessoas. E esse homem, esse credor que emprestava dinheiro para as pessoas, ele chegou no momento e disse: olha, eu vou cobrar as pessoas que me devem. E chegou para um dos seus devedores e disse para ele: olha, você me deve 500 denários.
E aí aquele homem disse: olha, eu não tenho condição de pagar. Ele foi até outro: olha, você me deve 50. Nenhum dos dois tinha com que ele pagar, por isso perdoou a dívida de ambos. Qual deles o amará mais? Perguntou Jesus a Simão. Lembrando que um dos devedores devia para aquele homem 500 denários. 500 denários significava o salário, quem sabe ali, de um ano de trabalho, de um trabalhador braçal. Um ano de trabalho. E tinha um outro que devia 50 denários, que significava mais ou menos 2 meses de salário de um trabalhador braçal. Então tinha um que devia um ano e tinha um que devia o valor de 2 meses. E ambos não tinham condição de pagar. E aquele credor perdoou a dívida. E perguntou Jesus então para Simão: Simão, qual destes foi perdoado mais? E aí aquele Simão, a partir da lógica, disse: olha, com certeza aquele que devia mais. Aquele que devia mais, com certeza, foi a pessoa que mais foi perdoada. E aí Jesus começou a trazer a aplicação para aquele homem. Jesus, quando usou a figura do credor, Jesus estava falando de si próprio. Jesus estava falando dele, dizendo que existem pessoas que devem menos, que devem mais, mas a verdade é que todos são devedores a Cristo. Existem aqueles que acham que devem menos e acham que devem mais, mas o fato é que todos precisaram que Jesus perdoasse a dívida. Jesus, quando falou que ele era o credor, Jesus estava dizendo que todos nós devemos a ele. O que diz lá Romanos, capítulo 1, verso 14? O que Paulo disse com tanta certeza e convicção no seu coração, e falou a respeito disso. O que disse lá, Felipe? Romanos 1, 14. Eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto sábios como a ignorância. Paulo disse para aqueles homens: olha, eu preguei o evangelho a todos vocês. Preguei a gentios, preguei a judeus, levei mensagem de salvação para todos. Mas Paulo olhou para eles com o olhar de Cristo e disse para eles: olha, eu sou devedor de todos. Eu devo para todos, porque eu ainda continuo sendo devedor de Cristo. Continuo sendo devedor, por mais que eu pregue, por mais que eu cante, por mais que eu toque. Irmãos, por mais que você faça aquilo ou aquilo outro bonito demais, ei, você continua sendo devedor de Cristo. Jesus é aquele que emprestou para nós todas as coisas, ou nós podemos dizer que alguma coisa que temos é de nós mesmos. O que diz lá Romanos, também no capítulo 11, versículo 33, Paulo vai dizer lá que tudo foi criado por ele, para ele, e todas as coisas são dele. Tudo foi feito para ele, por ele e por causa dele, mostrando que todas as coisas que temos, irmãos, são do Senhor. O ar que você respira é Jesus que te dá. Quem sabe o salário que você ganha, Jesus te dá. A casa que você tem, Jesus te deu. O carro que você tem, Jesus te deu. O sapato que você tem, Jesus te deu. Tudo que você tem, Jesus te deu. Capacidade de pensar, Jesus te deu. A capacidade de amar, Jesus tem te dado a capacidade de amar. Tudo é dele, irmãos. O Senhor Jesus nos emprestou todas as coisas. Por isso que a Bíblia diz que somos mordomos de Deus, que todas as coisas nos estão emprestadas. Por isso, irmãos, não se glorie se você prega bem. Não se glorie se você canta afinadinho. E também não, irmãos, se desespere se você não prega tão bem. Não se desespere também se por um dado momento você percebeu que sua voz não é tão afinadinha como eu percebi um dia, que a minha voz não é tão afinada assim. Não se preocupe, irmãos, porque tudo foi Deus que deu. Tudo foi Deus que deu. Tudo está emprestado para você. Continua cuidando. Continua sendo grato ao Senhor. Continua sendo aquela pessoa que entende que o Senhor perdoou as suas dívidas. Por mais que você faça alguma coisa bem feita, mas você continua sendo devedor de Deus, como Paulo reconheceu que era devedor de Cristo e devedor de todos, mesmo tendo levado a salvação a eles. Irmãos, quando olhamos essa parábola, Jesus é o credor. É aquele que nos emprestou todas as coisas. Porém, Jesus trouxe 2 pessoas que eram devedoras. A primeira devia 500 denários.
Jesus já estava se referindo àquela mulher. Aquela mulher prostituta. Aquela mulher pecadora. Que aos olhos de todos ali naquele ambiente era a pessoa mais pecadora. Era a pessoa que precisava de maior misericórdia. Era a pessoa que tinha a maior dívida diante de Deus. Era aquela mulher prostituta. E aí Jesus também fala que tinha um outro devedor, que devia só cinquentinha. Não deve muita coisa não, só um pouquinho. Mas era devedor do mesmo jeito. E aí Jesus estava falando do fariseu. Jesus estava falando assim: olha, você pode até achar que tem algum mérito em ser um fariseu, em ser um conhecedor da palavra, um conhecedor da lei. Você pode até achar que tem algum mérito de ser um bom, quem sabe, ensinador da palavra, de ser, quem sabe, um bom ministrador de louvor, um bom tocador do seu instrumento, quem sabe um bom regente do seu conjunto. Quem sabe você acha que tem algum mérito nessas coisas, mas digo para você que da mesma sorte daquela que foi uma grande pecadora, você também precisou que a sua dívida fosse perdoada. Sabe por quê? Porque você também não teria condição de pagar pelos seus pecados. Sabe, irmãos, Jesus ensina para nós que Ele morreu para todos. Jesus morreu por todos. A pior pessoa que você conhece, aquela pessoa que você olha para ela e diz: meu Deus, como essa pessoa é ruim, como essa pessoa é maldosa, como essa pessoa é perversa, ou quem sabe como essa pessoa é promíscua, pecadora demais, carnal demais. Só Jesus na causa. Eu posso dizer para você, só Jesus na causa. É só Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus morreu por você. Quem sabe está bonitinho, gravatado aqui hoje, né? Com uma blusinha, achando que está bonitinho, né? Achando que está abalando. Mas Jesus morreu por você, gravatadinho. Mas Jesus também morreu por essas pessoas que o mundo não quer dar voto de confiança por elas. Pessoas que a sociedade não recupera. Pessoas que o mundo não consegue amar. Pessoas que o mundo acha que deve demais para a sociedade, o que dirá para Deus. Ei, mas eu digo uma coisa para você. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, aleluia, que deu o seu único Filho para todo aquele que nele crê. Não é alguns não, irmãos. Não é só os menos ruinzinhos. Não é só os mais bonitinhos, os mais cheirosinhos, não. Mas todo aquele que nele crê não vai perecer, mas terá vida eterna. Sabe por quê? Porque a dívida foi saldada. E não foi saldada somente para alguns, mas para todos aqueles que acreditam que Jesus não é apenas um profeta, mas é sim aquele Salvador do mundo, Filho de Deus, aquele que nos amou e morreu pelos nossos pecados. Ei, somos devedores de Cristo até a morte. Somos devedores de Cristo até o dia que Ele romper os céus e o Senhor virá buscar a sua igreja. Mesmo que alguns achem que devam menos, que devam 50, ou outros achem que o outro deva 500. Irmãos, não se preocupe com isso não, porque é o mesmo sangue que nos purifica, é a mesma graça que nos alcança, é a mesma misericórdia, é o mesmo Espírito que nos vivifica, e é o mesmo Deus que diz: olha, eu caí é do homem, mas o levantar é por minha conta. Sou eu que restituo o homem, sou eu que restauro o homem, sou eu que perdoo pecados, sou eu que olho para as pessoas e digo: olha, o perdão vem de mim. Louvado seja o nome do Senhor. Continuando, versículo 43. Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior, esse sim amará mais a pessoa que perdoou o pecado, que perdoou a dívida. E aí Jesus respondeu: você julgou bem, Simão, disse Jesus. Versículo 44. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: vê essa mulher? Entrei na sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Versículo 46. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Agora o versículo 47. Portanto eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito, mas aquele a quem pouco foi perdoado,
pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Jesus disse para aquele Simão: Simão, aquela pessoa que mais foi perdoada, que mais foi pecadora, cheia de pecados, cheia de fraquezas, aquela que tinha muito a me pagar, essa, quando realmente se arrependeu, recebeu o meu perdão, esta pessoa muito me amará. A quem muito é perdoado, muito também lhe é dado amor. Olha só que coisa maravilhosa que Jesus mostra. Jesus não está dizendo que aquela mulher foi perdoada porque amou. Jesus está dizendo que ela amou porque foi perdoada. Ao contrário. Porque Jesus no final diz que a fé dela a salvou, não foi o amor dela. Jesus disse que ela tinha muita dívida. E quando foi perdoada, o Senhor disse, quando ela se sentiu perdoada, ela então teve muito amor a Jesus pela gratidão de saber que os seus pecados foram perdoados. Irmãos, existe uma grande diferença, e eu gostaria que você guardasse isso hoje. Existe uma grande diferença entre se sentir perdoado e se sentir merecedor do perdão. Existe uma grande diferença entre sentir-se perdoado e se sentir merecedor do perdão. Porque, irmãos, quem se sente perdoado é a pessoa que com um coração humilde alcança arrependimento. É a pessoa que entende que o perdão que veio sobre as suas vidas é a salvação da sua alma. Ele entende que se aquele perdão não tivesse na sua vida, toda a sua vida de pecado continuaria a mesma. Se aquele perdão não fosse derramado sobre a sua vida, a sua miséria espiritual continuaria a mesma. É a pessoa que entende que se Jesus não tivesse morrido na cruz, derramado o seu sangue, e aquele sangue se manifestasse por meio de graça, o perdão de Deus sobre a sua vida, ele com certeza estaria no mundo fazendo as piores coisas como sempre fez. Sentir-se perdoado é diferente de sentir-se merecedor do perdão. Porque, irmãos, em alguns momentos nós aceitamos Jesus como às vezes. Aí começa, passa um mês na igreja, passa um ano, passa 3 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos de crente na igreja. Irmãos, a gente não confessa isso. Mas se a gente não vigiar, sabe o que acontece com a gente? Acontece isso aqui. Senhor, eu sei que foi o Senhor que morreu por mim. Eu sei que eu não mereço nada. O Senhor morreu por vontade própria, a sua graça, o seu amor me alcançou. Eu sei que eu não tenho condição de nada, Senhor. Mas está entre nós, Senhor. Mas eu preguei no dia do domingo, Senhor. Olha, você viu como é que a igreja recebeu? Senhor, o Senhor falou que mais o Senhor pegou em mim. O Senhor me usou. Olha que coisa poderosa. Senhor, olha, eu sei que eu não sou merecedor de nada, mas até que eu sou um bom crente, né, Deus? Até que eu não sou um crente tão ruimzinho, não, né? Até que eu não sou tão pecador assim. Até que existe alguém pior que eu, às vezes. Olha, Senhor, fala sério. Tem gente que abusa mais do Senhor do que eu, não tem? Irmãos, essas coisas passam na nossa cabeça. Essas coisas passam e permeiam o nosso coração. E quando deixamos que essas coisas entrem no nosso coração, sabe o que acontece? É quando nós sentimos merecedores do perdão. É quando nós estamos nos sentindo merecedores daquilo que estamos fazendo. É quando nós estamos fazendo um trabalho para o Senhor e a gente vê Deus realmente usando nossas vidas. É quando nós vemos o Senhor trabalhando no meio daquela obra que Ele nos confiou, e as coisas estão acontecendo, está frutificando, e aí lá no cantinho do quarto, bem escondidinho, caladinho da esposa, você deixa a esposa sai escutar, você vai lá e fala, Senhor, mas não é que está bonito trabalhar com nós? Irmãos, são nessas horas que nós não entendemos o valor do perdão. Nós começamos a nos equivocar
no perdão que recebemos. Nós precisamos, irmãos, em todo o tempo, fazendo o que podemos fazer, fazendo ou não, fazendo o maior ou menor, fazendo o máximo ou o mínimo, nós precisamos sempre entender uma coisa: Senhor, existe uma grande diferença. Existe uma grande diferença, Senhor. Eu me sinto perdoado, por isso eu faço tudo para o Senhor. Eu me sinto perdoado a cada dia, Senhor, por isso eu me esmero na sua casa. Por isso eu me dedico, Senhor. Por isso muitas vezes eu mesmo não podendo, eu faço. Mas isso não é para mim, Senhor, porque eu entendi o seu perdão. Eu sei que o maior o Senhor fez por mim. Eu sei que o maior sofrimento o Senhor teve do que o sofrimento que eu posso ter nessa vida. Mas eu estou gripado e mesmo assim. Não, Senhor, eu entendi o seu perdão. Eu entendi o seu perdão. Agora, quando nós não entendemos, nós achamos que somos merecedores do perdão, as coisas mudam de figura, irmãos. E aí foi isso que Jesus quis ensinar para o fariseu. Você precisa entender que você precisou que a mesma dívida fosse perdoada. Você precisa entender, fariseu, que eu tive que perdoar a sua dívida também. A sua dívida, eu vou morrer por você também. Eu não vou morrer só pela meretriz, eu vou morrer por você naquela cruz, fariseu. Você precisa entender, Felipe, que eu não morri só por você, mas eu morri também por aquele morador de rua que não é nada. Eu não morri só por você, Senhor, mas eu morri por todos aqueles que estão à margem da sociedade. Eu morri por todos, porque todos não tiveram condições de pagar a dívida. Nenhum de vocês tiveram condições de pagar a dívida. Por isso não se ache, não ache que você deva apenas 50 reais. Não tente, irmãos, diferenciar quem deve mais e quem deve menos. O ser humano tem essa tendência de achar quem é mais pecador que o outro, de achar quem merece mais ou quem merece menos. Jesus não trabalha com isso. Se Jesus trabalhasse com merecimento, com meritocracia, o mundo estava deserto, não estaria ninguém vivo. Todos teriam sido consumidos. A Bíblia fala que todos pecaram e todos foram destituídos, todos foram distanciados, todos foram cortados da presença e da glória de Deus. Todos. Paulo diz que todos, indistintamente. Jesus então termina dizendo, 47, portanto eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito, mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Se você acha que você tem poucos pecados a serem perdoados de Deus, cuidado, porque nesse coração Jesus não pode fazer brotar o amor. Se você acha que você tem poucos pecados para ser perdoado, cuidado, porque Jesus nunca vai conseguir colocar no seu coração um amor verdadeiro. Porque nós só vamos conseguir amar quando reconhecermos que nós somos pecadores e que tudo que há em nós vem de um amor que vem de Jesus. E quando nós começarmos a olhar que somos pecadores, vamos entender esse amor. E quando entendermos esse amor e nos alimentarmos desse amor de toda sinceridade, com toda humildade, com todo o espírito humilde do nosso coração, entendendo esse amor, se alimentando dele, aí sim, o Senhor vai começar a produzir no nosso coração o mesmo amor. Aquela mulher só conseguiu amar Jesus, sabe por quê? Porque ela reconheceu os seus pecados, porque ela se derramou aos pés de Jesus, reconheceu que era pecadora, nem pediu ordem para entrar na casa, porque se pedisse não deixava entrar, sabia que era pecadora, mas foi lá, se colocou aos pés de Jesus. Até o hino que foi cantado diz ali, eu me rendo aos seus pés. Não diz assim? Porque nós temos que nos render, temos que nos prostrar diante do Senhor. O perdão se manifesta em um espírito humilde, versículo 37 e 38. E um coração humilde renuncia. Não foi o que ela fez? Ao abrir mão de um vaso de alabastro cheio de nardo puro, que provavelmente as mulheres guardavam no dia do casamento. As mulheres guardavam geralmente no dia do casamento. Quando ela então ia até a sua noite de núpcias, ela se banhava com todo aquele óleo, com aquele perfume, e então ela
participavam então daquele casamento. Mas aquela mulher disse assim: olha, muito mais especial que o casamento que eu posso ter nessa terra é o casamento e a aliança que eu posso ter com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então ela foi e renunciou àquele nardo e colocou aos pés e perfumou os pés de Jesus. Um coração humilde é um coração corajoso, cheio de coragem para reconhecer os pecados. Irmãos, reconhecer o nosso pecado sozinho entre quatro paredes é muito fácil. Agora, reconhecer os nossos pecados, mesmo que seja necessário diante das pessoas, às vezes nós não temos coragem de fazer. Eu já falei isso uma vez, e um professor, também um pastor, ele uma vez comentou com a gente lá na faculdade, ele disse o seguinte: olha, nós crentes somos muito mal acostumados, e até certo ponto somos muito dissimulados diante de Deus, porque quando a gente peca, a gente sabe que peca, só que quando chega a noite, né? Chega a noite a consciência pesa, aí você vai orar, você começa a lembrar das coisas, né? E aí você vai pedir perdão dos pecados. E aí você foi, falou mal do vizinho, você foi lá, falou mal do sei de quem, você foi lá, caluniou o seu chefe, você foi, fez isso, fez aquilo outro, trapaceou, foi um monte de coisa. Aí chega lá na hora de pedir perdão, meu irmão, sabe como é que a gente pede perdão? Senhor, perdoa todos os meus pecados, Senhor. Me perdoa, Senhor, os pecados que eu cometi nesse dia. Oh, Senhor, purifica meu coração. Tira, Senhor Deus, toda a sujeira. Tira, Senhor Deus, todo o pecado. E me perdoa, Senhor, de todos os pecados. Mas que pecados? Que pecados são esses? E aí o professor dizia assim: nós temos que aprender a dar nome aos bois. A gente tem que aprender a confessar pecado. Quando a gente chegar diante de Deus e nós caluniamos, chegar: Senhor, me perdoa porque eu caluniei o Alex hoje. Me perdoa, Senhor, porque eu trapaceei a Sandra hoje. Ela não sabe, mas eu sei que o Senhor sabe. O Senhor me perdoa, purifica desse pecado. Me perdoa, Senhor Deus, porque eu adulterei. Me perdoa, Senhor, porque eu roubei. Me perdoa, Senhor, porque eu a cada dia tenho realmente pecado do Senhor assim, assim e assim e assim. A gente não faz isso nem em quatro paredes, irmãos. Nem quando a gente está prestes a dormir, que a gente vai pedir perdão dos pecados, a gente não fala do nome dos nossos pecados. Irmãos, um coração humilde não tem vergonha de confessar pecado. Um coração humilde é um coração corajoso para reconhecer pecado. Se nós não temos coragem para reconhecer pecado, cuidado, porque pode ser que o nosso coração não seja tão humilde assim. E se o nosso coração não é tão humilde assim, é provável que o nosso coração não seja pronto a receber o perdão, a reconhecer o perdão de Deus e muito menos doar o perdão às pessoas. Muito cuidado. O perdão exclui qualquer distância. Versículo 39, isso é muito importante. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia que nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Irmãos, o perdão exclui qualquer distância. Jesus mostrou para aquele homem, porque ele fazia assim: olha, com certeza você não aceitaria que essa mulher pecadora te tocasse, mas eu não tenho problema algum que essa mulher me toque, porque se ela realmente se arrepender dos seus pecados, ela se fará uma nova mulher diante de Deus, porque eu vou perdoar os pecados dela. Você, fariseu, não pode perdoar pecados, mas eu perdoo pecados, eu transformo vidas, eu restauro o mais miserável ser da face da terra, eu restauro, eu transformo a sua vida, transformo a sua realidade. Sabe por quê, irmãos? Porque perdão exclui distância, exclui qualquer tipo de distância entre o mais, quem sabe, privilegiado e reconhecido homem da sociedade, mas também não existe distância entre Deus e o mais miserável homem na face dessa terra. Não existe distância entre nós e o perdão de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Não existe distância no perdão. E quando aprendemos isso de Deus, irmãos, sabe o que acontece? Não existe também distância entre pessoas para haver perdão. Quando a pessoa pisa no meu carro,
né?